Alô. Pessoal, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ô, o pessoal está desanimado. Boa tarde a todos. Aê, rapaziada, vamos se espertar. Nós vamos bater um papo com vocês aqui, porque se a gente for falar em segurança pública, nós ficaríamos dias e dias falando. E os assuntos aqui são muitos assuntos importantes, porque nós, quando falamos em segurança pública, nós falamos em vidas, Quero saudar o presidente Sanderson, em primeiro lugar, pelo convite e pela condução desses trabalhos. Saudar o deputado Guilherme Derrite, nosso secretário de Segurança Pública em São Paulo, que junto ao governador Tarcísio de Freitas tem mudado a segurança pública em São Paulo, feito um trabalho excepcional. Saudar o doutor Sandro Caron, secretário de Segurança Pública aqui no Rio Grande do Sul, também, que tem feito um excelente serviço. Parabéns, doutor, pelo trabalho. O doutor Alexandre Saltz, também, que nos proferiu essa palestra, muito obrigado. Saudar os meus amigos, irmãos aqui, deputados federais, o Sargento Faur, Sargento Portugal, Coronel Fraga, o deputado doutor Paulo Bilisque, policial civil, doutor Ramagem e o nosso querido doutor Osmar Terra. Fora o doutor Osmar Terra, que é um renomado médico, os demais são todos policiais e todos nós pertencemos à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Pois bem, quando nós fomos convidados para conversar aqui sobre assuntos diversos, o assunto que ficou aqui destinado foi o assunto sobre doutrina e valorização do patrulheiro. E falar do patrulheiro é uma coisa muito especial, porque a missão total da polícia, seja ela polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal, se resume ao patrulhamento. É aquele homem, aquela mulher que está na rua, trabalhando em prol da sociedade, cuidando do cidadão. E algumas coisas são importantes nós lembrarmos para fazer com que esse patrulhamento realmente seja feito de uma maneira adequada. A primeira coisa é doutrina. A doutrina são normas, ensinamentos que são passados, escritos ou não, de uma pessoa para outra. São ensinamentos que são passados. E a outra coisa que se fala é valorização desse homem, dessa mulher da segurança pública. Eu fui oficial de rota, durante 6 anos fui tenente de rota, segundo tenente e primeiro tenente. Ingressei na Polícia Militar em 1979, com 17 anos de idade. Ingressei na Polícia Militar para quê? Para trabalhar pela população, para combater o crime. E assim eu fiz durante 33 anos de serviço ativo. Hoje, após 12 anos, praticamente 45 anos de Polícia Militar, eu continuo pensando da mesma maneira quando eu entrei na Polícia Militar, lá no dia 29 de janeiro de 1979. Pensando da mesma maneira, que o crime só tem uma maneira de ser combatido. É de uma maneira dura, de uma maneira incisiva. Não existe enfrentamento do crime que não seja frente a frente. A polícia tem que estar presente combatendo o crime. E outra máxima que vocês têm que entender, que todos nós que somos policiais sabemos, vagabundo não teme a lei. Vagabundo não tem medo da lei. Se ele tivesse medo da lei, se ele temesse a lei, ele não seria vagabundo. É simples assim. Vagabundo teme o quê? Uma polícia forte. Uma polícia que chega chegando e sai saindo. Que não dá mole para vagabundo. E quando eu fui para a rota, eu aprendi a trabalhar assim, dessa maneira. Aprendemos na rota 2 coisas importantes que eu falei aqui: doutrina e valorização. Nós seguimos normas que são escritas ou não, são passadas de um homem para o outro. E a valorização na rota é uma coisa muito importante. Não só a valorização no salário, uma coisa que eu quero aqui parabenizar o nosso secretário Derrite, junto ao governador Tarcísio, que a primeira ação deles na segurança pública foi a valorização do policial na questão de salário. E ainda há a promessa que ocorrerão novas valorizações. Não vai parar nisso. É importantíssimo a valorização salarial, mas é importante também a valorização pessoal desse policial. A valorização na carreira, as promoções, cursos, saúde é uma coisa importantíssima para todo ser humano, principalmente para aquele homem e para aquela mulher que diariamente estão enfrentando o crime, estão tomando tiro na rua, estão sofrendo acidente de viatura, estão entrando correndo numa favela, caindo por cima de telhado, caindo por cima de cerca. Saúde é tudo para nós.
Então, a valorização em todos os sentidos ela é necessária. E nós, não só como comandantes, mas como policiais, temos que entender que essa valorização é um dos grandes motivos para se ter sucesso no combate ao crime. Tudo que foi dito aqui é de suma importância, mas a manutenção, a valorização dos patrulheiros é uma condição sine qua non para que nós tenhamos sucesso no combate ao crime. Isso nós sempre fizemos na rota, sempre fizemos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E hoje, com a presença desses homens voltados para a segurança pública, tem sido feito de uma maneira muito mais adequada. Então, quero aqui parabenizar não só o deputado Derrite, como o governador Tarcísio, e apoiá-los no que for necessário. E nós, nessa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, todos esses deputados, mais alguns colegas que nós temos em Brasília, também têm trabalhado nesse sentido. Na fiscalização de leis, na propositura de novas leis que facilitem a vida do policial e que dificultem a vida do criminoso. Eu ouvi alguém agora há pouco gritar pena de morte. Pena de morte. É um assunto para ser discutido. Eu sou contra a pena de morte. Por quê? Você que foi da rota, teve vários... Sim. Por quê? Pena de morte é muito pouco para vagabundo. Vagabundo tem que fritar na cadeia. Vagabundo tem que ficar o resto da vida preso, para lembrar todo dia o que ele fez. Aqui no Brasil, o cara é condenado a 30 anos, 40 anos, com 11, 12, 15 anos ele está na rua. Aqui no Brasil, o crime compensa. Aqui no Brasil, o vagabundo não tem medo de preso. Não tem medo de preso. Nós tivemos pessoas aqui que mataram pai e mãe e já estão na rua hoje, que jogaram criança de janela e já estão na rua hoje, que picaram o marido, não era o Chico Picadinho, não, é outra, picaram o marido e já estão na rua. Que país é esse? E não bastasse isso, não bastasse as nossas leis serem benévolas, e nós temos trabalhado na tentativa de mudança dessas leis todos os dias, não bastasse a benevolência das nossas leis, nós ainda, infelizmente, atualmente, temos autoridades que são favoráveis ao crime. O deputado Derrite falou há pouco da Operação Escudo lá no Guarujá, onde, infelizmente, perdemos um excelente policial Reis da Rota, morto dentro de uma viatura de rota. A Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais foram para o local, deram uma resposta à altura, e o que o nosso ministro, nosso não, o ministro da Justiça deles falou, que era desproporcional. Ou seja, ele valoriza muito mais a vida do bandido do que a vida do policial. Isso porque nós já tínhamos um policial morto, uma cabo da Polícia Militar baleada pelas costas e mais um soldado do BAEP baleado na virilha. Tiro parou no filho. Na onde? O soldado Uriel, tiro parou na uretra. Esse menino está ferrado até hoje. Inclusive, a gente estava falando na condução dele. Alta hoje, mas naquela situação, vai ficar um bom tempo de molho. 3 policiais militares, 2 feridos e 1 morto. E o ministro da Justiça acha que a ação é desproporcional. Não bastasse isso, aqui se falou no Supremo Tribunal Federal, hoje um dos órgãos mais desconsiderados pelo povo brasileiro, mais desacreditados e digo mais odiados pelo povo brasileiro. Por quê? Por quê? Porque hoje o STF só advoga causas que não deveria advogar, que cabe ao Legislativo fazer, não ao STF. Por exemplo, alguns de cabeça. Aborto. Aborto é crime. Você despedaça uma criança dentro do ventre da mãe. Eles estão querendo legalizar isso. É crime, gente. E o que eu fico mais... Deixa eu falar termos claros, tranquilos. Respeitar as senhoras aqui. O que eu fico mais chateado, para não falar pé da vida, é que essas pessoas que vêm defender o aborto, depois vêm falar em criança esperança, depois vêm falar em ajudar as crianças. É hipocrisia pura. Esse STF que fala em legalizar ou descriminalizar as drogas. Está aqui o doutor Osmar Terra que vai falar o absurdo que a droga é na vida de uma pessoa. Eu comandei o 7º Batalhão em São Paulo, que é no centro de São Paulo, antes de comandar a rota. Fiquei 2 anos comandando o centro de São Paulo. Fiquei 2 anos dentro da Cracolândia.
Toda noite eu estava na Cracolândia. E lá nós víamos meninas de 10 anos se prostituindo por R$ 5 para comprar uma pedra de droga, uma pedra de crack. E se prostituía 1, 2, 5, 10 vezes por noite. E não eram só meninas de 10 anos, mulheres de 70 anos também. Pessoas, a vida jogada no lixo. E as pessoas querem liberar a droga. E por aí vai. Agora também estão falando em desqualificar os pequenos furtos, para, dependendo do valor do furto, a pessoa não ser indiciada em inquérito ou não ser condenada. Ou seja, é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Nós vemos aí o vagabundo entra onde ele quer e pega o que ele quer e sai e dane-se. Então, nós lutamos tanto para manter uma polícia adequada, combate ao crime, e, infelizmente, a Suprema Corte, que teria a obrigação de estar conosco nessa luta, para trazer a paz para a população e colocar bandido na cadeia, faz justamente o inverso. Quer desqualificar o serviço da polícia e facilitar a vida do ladrão. Que país é esse, gente? Nós não podemos fazer isso, nós não podemos aceitar isso. E todos nós temos que estar imbuídos nessa batalha, nessa luta, de valorizar as forças de segurança, de fazer com que as forças de segurança sejam cada vez mais fortes no combate ao crime. Eu repito, não existe o combate ao crime que não seja um combate com energia. Você não prende vagabundo passando a mão na cabeça dele. Você não evita o crime dando rosa para vagabundo. Você vai evitar o crime estando um policial bem armado, pronto para o combate para enfrentar aquele vagabundo. Porque a turma fala, pô, mas morreu o bandido. Absurdo, violência. Quando o bandido morre, estou vendo vários policiais militares aqui, policiais da Rodoviários Federais, com certeza vários policiais civis, que eu não os conheço aqui. Mas pensem comigo, quando o bandido morre, quem é o culpado daquela morte? Exatamente, é o bandido. Ele saiu de casa armado para fazer o roubo. Ele saiu intencionado de usar armas, senão ele não estaria armado. Ele puxa a arma e atira no policial. E aí o culpado é o policial porque ele morreu? Se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do bandido. Simples, simples, sempre assim. Agora, a hipocrisia impera no nosso país. A hipocrisia impera no nosso país. Agora há pouco, o secretário Guilherme Derrite falou, é lógico, a gente não pode generalizar nunca em sentido nenhum, mas infelizmente uma boa parte da imprensa quer só vender jornal e acaba atrapalhando a segurança pública, porque eles não falam a realidade que nós sofremos todos os dias, que aquele homem, aquela mulher dentro de uma radiopatrulha sofre todos os dias, de sair de casa, não saber se volta, deixa às vezes filho com problema em casa, deixa a família doente e vai enfrentar o crime. E quando ele se depara numa situação que ele é obrigado às vezes rolar com um vagabundo na rua, trocar tiro, ele ainda é taxado como violento. Eu fui baleado 2 vezes em ocorrência policial, uma vez como primeiro-tenente no braço, a outra vez como capitão, tomei um tiro na mão. Contaram agora há pouco, o doutor contou agora há pouco uma ocorrência de um promotor. Eu, no dia 31 de julho de 2010, saindo de casa num sábado de manhã, fui cercado pelo crime organizado e tomei 11 tiros na porta da minha casa. E não morri porque Deus não quis, só por isso. Aquele dia eu não morri porque Deus não quis. Agora, se eu tivesse morrido, quem choraria a minha morte? Só minha família. Agora, quando mata vagabundo, taca fogo em pneu, põe no noticiário que a polícia é violenta, Operação Escudo, quantos bandidos morreram, foi resultado da ação dos bandidos. Vocês viram quantos foram presos? Quase 1000 presos. Por que eles foram presos? Porque eles se renderam para a polícia. Simples assim. Bandido, você não quer morrer? Não sai armado. Bandido, você não quer morrer? Não puxa arma para a polícia. Bandido, você não quer morrer? Não troca tiro com polícia. Essa é a fórmula para o bandido não morrer. Bandido parou, se entregou, ele é preso. E como eu falava da pena de morte, a hora que nós tivermos um país onde o indivíduo condenado a 30 anos, ele puxe 30 anos, nós teremos exemplo para outro bandido que quiser praticar crime. Quando nós tivermos um cara condenado a 80 anos, ele ficar 80 anos preso, aquele cara lá atrás, eu vou falar, meu, o cara foi condenado a 80 anos, para que eu vou praticar um crime que eu posso ficar também?
Vocês verem como a nossa justiça é. Na última saidinha de preso que teve em São Paulo agora, você lembra o número dele? Eu não lembro. 20? 33 mil presos saíram da cadeia. Gente pra caramba, né? 33 mil presos. Sabe quantos presos não voltaram dessa saidinha? 1.397, quase 1.400 presos. Ou seja, 1.400 vagabundos condenados, eles não fugiram. Eles não fugiram. A justiça colocou na rua. Em 20 anos, de 2003 a 2023, 126.095 criminosos saíram nas saidinhas e não voltaram só no estado de São Paulo. E graças a quem? Graças ao nosso sistema judiciário. Então, isso precisa mudar. A polícia está trabalhando todo dia, inteligência, a presença, mas a justiça não ajuda, é audiência de custódia, são penas brandas, são saidinhas que o deputado Derrite foi relator desse projeto para acabar com essas famigeradas saidinhas e o Senado está sentado em cima desse projeto. Começou a andar? Se Deus quiser. Então, mas a gente, pelo menos tem que melhorar o que tem. Temos que trabalhar um novo Código Penal, uma nova Constituição. Nós temos que fazer uma série de alterações legais. Mas uma coisa que nós temos que entender é que nós temos que endurecer as leis. Então, meus amigos, os senhores que estão aqui, senhoras que estão aqui, entendam, os senhores fazem parte dessa luta. Seja na simples situação de repente, ligar um 90 quando presenciarem um crime, seja na situação de ajudar o policial militar, o policial civil, o policial federal, o guarda municipal que está numa necessidade ali, você parar, apoiar aquele policial, até ajudá-lo numa situação de necessidade de momento. Mas uma outra participação importante que a população tem que entender é na eleição. Pensem em quem vocês votam. Bandido vota também. Bandido vota também. Voto impresso é a única saída para a gente saber o que tem. Entendeu? Nós não sabemos o que está acontecendo. Não vou aqui dizer que se houve ou não houve problema, mas por que não fazer auditoria? Tudo é auditado. Todos nós somos auditados diariamente. Por que não fazer auditoria? O que me impede? Qual o impedimento? Então nós temos que estar atentos a isso. Precisamos de vocês unidos na nossa luta. Nós estamos diariamente na rua. Nós expomos a nossa vida. Infelizmente, milhares de policiais são mortos ao longo desses anos defendendo a sociedade. É importante que a sociedade entenda a nossa dificuldade, esteja conosco, nos valorizando, nos apoiando, junto nessa batalha contra o crime. Lembrem-se, nós só venceremos esse crime organizado, só venceremos a batalha da criminalidade quando nós estivermos na mesma trincheira. O cidadão de bem contra o criminoso. Eu estou vendo várias placas de CAC, estou vendo várias situações aí. Eu falava há pouco do ministro que valoriza o crime. Ele teve a pachorra, né, Sanderson, de querer dizer que o aumento da criminalidade é por causa de armamentos de CAC que passam para criminosos. Lá na Bahia está tendo um aumento, ele falou a mesma coisa, que graças ao Bolsonaro é que teve aumento de violência. Então, gente, sabe, e não fazem nada contra o crime. Então vamos acordar para essa realidade. Estejam conosco nessa batalha. Nos acompanhem, acompanhem os outros deputados. Precisamos reverter essa triste realidade. Tenham certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, senhores. Todos nós estamos fazendo a nossa parte. E sei que vocês aqui, que hoje estão conosco aqui, também fazem a parte de vocês. Vamos continuar lutando, vamos continuar batalhando. Policiais, militares, civis, PRF, se tiver algum guarda municipal aqui, parabéns pelo serviço de vocês. Não esmoreçam, não desacreditem, continuem firmes na missão. Tudo que vocês passam, nós passamos também ao longo dos 33 anos que estivemos na Polícia Militar. Vocês são as pessoas que nos salvam diariamente e mantêm o crime longe das nossas casas. Nós precisamos de vocês. Deus abençoe a todos. A
Agradecemos ao Coronel Telhada pela sua importante explanação.